Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, principalmente essas aparições modernas que não tem nada de Maria, tá, gente? E hoje, né, dia 22/3/2024, eu quero fazer aqui alguns comentários e dar algumas explicações sobre a live de hoje do vidente mais famoso do Brasil, o vidente de Anguera. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Eu acho impressionante como o vidente tem que retirar a credibilidade de algo para, né, dar credibilidade àquilo que é dele. Por exemplo, né, o vidente já falou, por exemplo, do manto de Guadalupe, que é aquela imagem que a ciência já comprovou que está, né, flutuando no manto, aquilo não existe, por exemplo, né, que não tem nada ali flutuando. Em Fátima ele já disse que aquela questão do sol ali não foi bem aquilo que todo mundo viu, né? Não sei o porquê ele retira a credibilidade do testemunho de várias pessoas que viram o sol bailando, depois vindo, né, de encontro à Terra, mas ele tem que fazer isso aí para dar credibilidade à aparição dele, que nunca teve um fenômeno, né, sobrenatural, algo extraordinário para testificar a aparição. A mesma coisa acontece com as revelações, tá? A aparição de Anguera não foi reconhecida pela igreja e nem vai ser. A gente já mostrou que tem vários problemas, as revelações, várias heresias, pregando o reino de Cristo aqui na Terra, que é milenarismo, tá, gente? Ah, não falou de que é milenarismo, não interessa, né? A situação é o reino de Cristo aqui na Terra, a igreja já falou que isso aí é heresia. Pregando outras coisas, como a igreja vai andar sem Pedro. Cara, isso é uma heresia, sabe? Isso é uma heresia contrariando as escrituras ainda. A igreja sempre vai ter um sucessor de Pedro. Também tem outras coisas, como eu não tenho padre, bispo e papa. Não, o católico tem padre, bispo e papa. Tem que obedecer a hierarquia da igreja. Ah, o papa não é tão bonitinho como eu queria, não interessa. Ele foi escolhido pelo conclave. Tem que aceitar e aceita que dói menos, tá bom? Mas vamos falar sobre essa situação de contrariar as escrituras, tentar corrigir as escrituras e completar as escrituras, tá? Primeira coisa, o catecismo que nós seguimos hoje, o catecismo mais moderno, que é o de São João Paulo II, ele diz no parágrafo 65, 66 e 67 que tudo que está oculto nos evangelhos só vai ser revelado com a manifestação de Cristo, não de Maria. E também ele diz que uma revelação particular não pode completar, corrigir e contrariar as escrituras, tá? Beleza? Resumindo o que diz o catecismo, tá? Quem tiver curiosidade, vai lá, catecismo 65, 66 e 67. Agora, Ana Catarina Emering, São João Damasceno, eles leram o catecismo? Não, porque esse catecismo veio, né, depois da visão de Ana Catarina Emering, e também o catecismo, esse catecismo de São João Paulo II veio bem depois de São João Damasceno, tá? Porém, mesmo sabendo que, né, o catecismo veio depois, eles se enquadram nisso tudo também, com certeza, porque a igreja sempre ensinou que as escrituras, o valor das escrituras, né, foi a igreja católica quem definiu o cânon bíblico, tá, e definiu que aquilo é inspirado por Deus. Então a gente tem que acreditar em tudo que está na Bíblia, tá? Ah, a Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia? Concordo, nem toda a verdade está na Bíblia. Porém, essa verdade que não está na Bíblia não pode contrariar a verdade que está na Bíblia. E é aí que a gente entra nas heresias dessas revelações de Anguera, tá? Cara, essas profecias aí que são relativas, né? Tudo precisa de uma teoria da conspiração para dizer que se cumpriu. Nem vou entrar nessa seara hoje. Vamos entender o que o catecismo diz a respeito, né? Olha, uma revelação particular não pode corrigir, contrariar, não pode tentar completar as escrituras. Vamos entender o que o catecismo diz. Se um santo do terceiro século ele prega que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma,
Isso está contrariando o catecismo? Não. Mas essa informação está na Bíblia? Também não. Essa informação está contrariando a Bíblia? Não. Está tentando corrigir a Bíblia? Não. Está tentando completar a Bíblia? Também não. É só uma informação histórica. Simplesmente uma informação histórica que faz parte do catolicismo, não está na Bíblia, mas para o católico, né, é muito bom. Tá? Se eu disser que São Mateus morreu com uma lança no peito na Etiópia, isso está contrariando a Bíblia? Não. Está na Bíblia? Também não. Né? Está tentando completar a Bíblia? Também não. É só uma informação histórica. Se eu disser que Maria, depois da morte, da crucificação, morte e ressurreição de Cristo, Maria viveu um tempo em Jerusalém e depois foi viver em Éfeso com São João. Depois volta para Jerusalém. Isso está contrariando o catecismo? Não. Está contrariando a Bíblia? Também não. Está tentando completar a Bíblia? Não. Entendeu? Está tentando corrigir a Bíblia? Também não. É só uma informação histórica, né? É útil para o católico saber disso. Agora, se eu disser que Cristo fez vários milagres quando era criança, quando esteve no Egito, isso está na Bíblia? Não. Isso está contrariando a Bíblia? Tá. Isso está tentando corrigir a Bíblia? Tá. Isso está completando a Bíblia? Também. Então, realmente é uma heresia, porque está contrariando o catecismo. Ah, mas como? Cristo, revelar que Cristo fez vários milagres quando era criança, está contrariando as Escrituras? Tá, porque o Evangelho de São João, capítulo 2, bodas de Caná, diz que ali foi o primeiro milagre de Cristo. Se foi nas bodas de Caná, não foi no Egito quando ele era criança. Então, esse Cristo que fez esses milagres é um falso Cristo, tá? Não tem nada a ver com Jesus Cristo, filho de Maria Santíssima. Ah, mas você acha? Eu acho não entra. Eu acho não é argumento. Né? O vidente diz: você acha que Cristo passou 30 anos da vida sem fazer um milagre? Que eu acho não é argumento. Tá? Eu tenho que acreditar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que o primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná. Então, se está contrariando, tentando corrigir, completar, sim, é heresia. Então, essa informação, você católico, não pode acreditar, tá? Aí vem com uma aparicionista lá do Facebook que colocou um argumento ridículo, infantil, sabe um argumento infantil, tá? Por isso que eu não posso acreditar nessa aparição. E não é perseguição, gente, tá? E não tem essa. Se você não acredita na aparição, é só não acreditar. Não, eu tenho que mostrar porque eu não acredito. Não é simplesmente, não gosto. Não, eu não acredito por causa disso e disso e disso. Que informação ridícula. A Bíblia não diz que Jesus tomou banho. Então, se eu falar que ele tomou banho, é uma heresia. Cara, que argumento ridículo e infantil esse daí. Tirou lá do Facebook, né, um argumento infantil de uma aparicionista que eu mesmo já bloqueei. Não quero nem papo mais, entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar aqui a situação. Se eu disser que Maria Santíssima foi quem viu Jesus Cristo depois de ressuscitado, foi a primeira pessoa quem viu Jesus Cristo ressuscitado. Está na Bíblia? Não. Está contrariando? Tá. Está tentando corrigir? Tá. Está tentando completar a Bíblia? Tá. Então é uma heresia. É heresia, está contrariando o catecismo. Por que, Cris Macabeus, é heresia? O Cristo não poderia ter aparecido primeiramente para a mãe dele? Claro que poderia. Seria maravilhoso. Eu estaria aqui pregando isso. Só que a Bíblia traz um agravante, uma informação. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz que Cristo ressuscitado na manhã de domingo, primeiramente apareceu a Maria Madalena. Não foi para Maria Santíssima, tá? Então, é heresia sim. E o que me deixa impressionado é que a aparição sempre quer ser protagonista, primeira em tudo, né? E Maria Santíssima nunca quis isso. Nos evangelhos, ela nunca tenta ser a protagonista em nada, né? Enfim.
Agora falando sobre a questão mais polêmica aqui da morte e ressurreição da morte e ressurreição de Maria, ou se ela foi assunta ao céu de corpo e alma, que é o absurdo que foi revelado em Anguera, tá? Eu não tinha muito conhecimento sobre a situação de Maria depois que ela foi morar em Éfeso. Eu não tinha muito conhecimento. Há 4, 5 anos que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, tá? E o que acontece? Tem uma coisa na Igreja Católica que se chama o quê? O consenso unânime. No consenso unânime da Igreja tem dogma, tem status de dogma de fé. Se tem o consenso unânime, não precisa nem da Igreja dogmatizar. Se está dentro do consenso unânime, já tem esse status, tá? E desde os primeiros séculos, do segundo para o terceiro século, tem uma festa litúrgica dentro da Igreja Católica. E essa festa litúrgica é a dormição da Deípara, viu, vidente? Não foi o Cris Macabeus, não foi o Robson, não foi o Carlos quem inventou essa história da dormição da Deípara, tá? Já é uma festa litúrgica aceita pela Igreja desde os primeiros séculos. E se você tivesse lido o documento sobre o dogma de fé da Assunção de Maria, você vai ver que o documento cita essa festa, cita a data, o dia e cita que essa festa é a dormição da Deípara. Tá? O que a igreja ensina? A igreja ensina que Maria morreu. Tá? Infelizmente, o primeiro santo que escreveu sobre o assunto foi Dionísio, que era discípulo de Paulo, e ele testemunhou a morte de Maria. Ele testemunhou, tá lá no livro Nomes Divinos, ele testemunhou que Maria morreu, os apóstolos estavam lá, e o que a igreja ensina é que Maria, por ser imaculada, Santíssima Virgem, a Mãe de Deus, ela não passa pela dor da morte, ela não sente a dor da morte, ela apenas dorme. Tá? Dormindo, ela foi levada para o sepulcro e lá ela não passa pela corrupção da morte, tá, gente? Corrupção da morte não é não morrer, é morrer e não ter o corpo apodrecido, tá? Deixar o corpo lá apodrecendo. Então ela não passa por isso. Olha quantas graças eu estou aqui, né? Classificando, né? Ela não sente a dor da morte, ela não passa pela corrupção da morte, ela participa já naquele momento da ressurreição gloriosa que os santos e todos, né, que passaram por esse mundo só participarão no último dia, só irão participar no último dia, ela já participa e depois ela é assunta ao céu de corpo e alma, só que o corpo é o corpo glorioso. Por que o corpo glorioso, gente? Porque carne e sangue não entra no reino dos céus, não interessa se é imaculado ou não. Carne e sangue não entra no reino do céu, tem que passar pela transformação corporal. E para passar pela transformação corporal de um corpo, né, que apodrece para um corpo incorruptível, daquele corpo que, né, não apodrece, que é um corpo glorioso, tem que passar pela morte. Não tem jeito. Por que tem que passar pela morte? Porque o plano da salvação mudou desde que Adão pecou. Né? Desde que Adão e Eva eles pecaram, a morte entrou no mundo e o plano da salvação pecou. Tá? Antes, né, da morte entrar no mundo, era para a humanidade viver eternamente no paraíso. Depois o paraíso foi fechado, o mundo jogado para escanteio, tudo que é material foi jogado para escanteio e agora Deus preparou um plano espiritual. Por isso que o salário do pecado é a morte, tá? É a morte desse corpo? Não, é a morte da alma. É ser jogado, né? A alma ser jogada no lago de fogo. Essa é a morte, o salário do pecado. Eu não entendo como que o vidente prega tantas coisas materiais, né? Tantas coisas materiais. É o reino de Cristo aqui na terra. É a Maria que não pode morrer porque não cometeu pecado. E aí entra a questão de Cristo, né? Entra essa questão de Cristo. Mas porque foi questionado, né? Mas Cristo também não tinha cometido nenhum pecado e morreu crucificado, né? Então ele não poderia morrer. Aí ele deu uma explicação que também é heresia, tá, gente? Mas Cristo ele pôde morrer porque ele carregou os nossos pecados. Peraí, tá tudo errado. Ele morreu pelos nossos pecados, porém ele não cometeu nenhum deles.
Ele não cometeu nenhum pecado, ele continuou sendo cordeiro sem mancha, sem mancha. Ele não foi manchado, continuou sendo imaculado, ele não maculou o corpo dele, ele continuou santo. Então ele deu uma explicação lá como se Cristo ter morrido pelos nossos pecados fez dele um pecador. E aí ele pôde morrer. Não, não, ele continuou. Não existe texto bíblico que diga que ele se tornou pecador. Não tem texto bíblico que diga isso. Ele se sacrificou pelos pecados da humanidade. É outra coisa. Ele deu a vida dele pelo pecado da humanidade. Mesma coisa, sei lá, o meu filho, eu não tenho filho, tá, gente? Mas meu filho atropela uma pessoa, né? Ele é de menor, ele atropelou uma pessoa e matou aquela pessoa e eu vou preso no lugar dele. Tô falando, colocando uma situação aqui bem esdrúxula, tá? Eu continuo não tendo matado ninguém. Eu só estou pagando pelo pecado do meu filho. Quem cometeu o pecado, quem cometeu o assassinato, quem cometeu o erro, foi ele. Eu só estou aqui me sacrificando por ele. É uma outra coisa, tá? Então Cristo foi crucificado como um cordeiro sem mancha. Ele não se tornou pecador, não, gente. Ele não cometeu pecado nenhum, tá? E voltando na questão de Maria, foi revelado para ele, e confesso que eu não encontrei nenhum outro santo que tenha, né, dito algo parecido, que Maria que Maria em êxtase subiu ao céu de corpo e alma, com esse corpo aqui, ó, tem sangue lá no céu. Eu confesso que eu não encontrei nenhum outro santo que tenha dito isso, tá, gente? Aí entra a questão, foi revelado e agora ele está querendo descredibilizar todos os santos que disseram que Maria morreu. Vou falar uma coisa aqui, né? E é de coração. O vidente não tem propriedade nenhuma para falar de Ana Catarina Emering. Ana Catarina Emering está aqui, ó. Qualquer aparição mariana moderna de hoje em dia está lá embaixo. Não vou nem colocar aqui, ó. Estou olhando lá para baixo. Cara, não tem cabimento um vidente de uma aparição que tem várias heresias, vários problemas na aparição, várias heresias, heresia em cima de heresia, não é reconhecida pela igreja, querer pautar o que aconteceu com Ana Catarina Emering. Querer, né, classificar se a visão dela foi uma visão, não foi visão, se quem escreveu corretamente. Vidente, você não tem propriedade nenhuma, nem para falar de São João Damasceno. E tem uma informação imprecisa aí, que eu sei que São João Damasceno não teve visão da morte de Maria. Ele escreveu aquilo que ele recebeu da tradição da igreja, tá? Ele apenas colocou no papel o que ele recebeu ali da tradição, de Aretas, de Cesareia, de Dionísio também, tá? Então não foi visão. Quem teve a visão foi Ana Catarina Emering. Né? E aquela questão, o problema não está se Maria morreu em Éfeso, foi levada a Jerusalém, ou se ela já morreu estando em Jerusalém, não interessa. O consenso unânime está que ela morreu, preste atenção, está que ela morreu, não sentiu a dor da morte, não passou pela corrupção da morte, ressuscitou gloriosamente e foi assunto ao céu. Esse é o consenso unânime. Tá? Não tá, a localidade ali realmente não está dentro desse consenso unânime aí, não. Tá? Agora presta atenção. A pimentinha, né? A pimentinha na mortadela que eu faço. Você come aquela mortadela deliciosa e morde aquela pimenta no final. O que uma informação dessa, de que Maria não morreu, que Maria é Highlander, né? Não morre nunca, que uma informação dessa que poderia ser maravilhosa traz de coisas erradas. Por quê? Porque quando você revela uma coisa dessa e traz que a outra informação está errada, você está negando
todas as graças que Maria participou, de não sentir a dor da morte que eu vou sentir, que você, né, vai sentir, de não passar pela corrupção da morte que eu vou passar, que você vai passar, que o vidente também, né? De já receber um corpo glorioso que eu só vou receber na ressurreição do último dia. Ela já recebeu. E de ser assunta aos céus com esse corpo glorioso, coisa que muitas pessoas, né, não irão ter a graça de participar. Vão ser jogadas no lago de fogo. Então, quando você vem revelar uma coisa dessa para tentar tornar essa aparição como protagonista de tudo, você está negando todas essas graças que Maria já recebeu. Todas. Essas graças que os protestantes negam. Você está negando tudo isso aqui que os protestantes negam. Então, e aí vem aquela, né, aquela questão emocional, né? Se você falar que Maria morreu, você está concordando com os protestantes. Estou concordando com Dionísio. Estou concordando com protestante nenhum. Estou concordando com Aretas de Cesareia, que também diz o mesmo, com São João Damasceno e com a própria Ana Catarina Emering. Todos eles concordam que Maria morreu. A questão é como ela morreu, em qual situação, né? Como se deu tudo aquilo. Para os protestantes, Maria morreu e está lá enterrada. Para o católico, não. Para o católico, que segue Dionísio, que segue São João Damasceno, Aretas e Ana Catarina Emering, e segue o dogma da Imaculada, da Assunção de Maria, Maria morreu, não sentiu a dor da morte, por isso que é a dormição da deípara, tá? E não foi o Cris Macabeus, o Carlos, o Robson quem inventou. A dormição da deípara é uma festa já comemorada desde os primeiros séculos. Então ela morre, não participa da dor da morte, não participa da corrupção da morte, recebe um corpo glorioso e é assunta aos céus. Tá? Para terminar, que ele fala, aí ele tenta jogar assim, por que outros santos tiveram visões de coisas que não estão na Bíblia e vocês não dizem que é heresia? E aqui em Anguera tudo é heresia. Porque as visões desses santos são informações históricas ou informações que não vai mudar em nada o texto bíblico. Tá? Maria ter morrido em Jerusalém ou Éfeso não vai mudar em nada as escrituras. Agora, Jesus Cristo fez vários milagres na infância, isso muda completamente as escrituras, muda tudo nas escrituras, entendeu? Maria Santíssima foi quem viu Jesus Cristo primeiramente ressuscitado, muda toda a escritura. Essa é a diferença daqui de Ana Catarina Emering, essa é a diferença, né, dessa aparição de Anguera e todas essas heresias que a gente, né, tem que presenciar semanalmente, cara. É uma batalha, gente. É uma batalha todos os dias. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não queria estar na pele dos aparicionistas. Né? Dessa pessoa mesmo que mandou essa informação aí do chuveiro, que Jesus Cristo não tomou banho, né? Nas escrituras. Essa pessoa, eu não queria estar na pele dessa pessoa. Essa pessoa tem que matar 3 leões por dia. Todos os dias. Heresia em cima de heresia. Heresia em cima de heresia. Paulo que matou alguém que... né? Antes da ressurreição de Lázaro, é essa pessoa aí que mandou, cara, tem que vir encontrar argumento, né, do fígado para dizer, não é bem assim, né? Aí prega milenarismo, não é bem um milenarismo, sabe? Entendeu? Eu não queria estar na pele de um aparicionista, cara. O vidente não sabe o que esses aparicionistas passam todos os dias para tentar encontrar argumentos e explicações, né, para todas essas heresias que a gente divulga aqui nos nossos canais, tá bom? Então, para definir, sim, a aparição de Anguera tenta modificar as escrituras, sim, tá? O vidente perguntou ali, mas como? Onde que a aparição de Anguera tenta modificar as escrituras? Tenta. Se as escrituras, né? As escrituras dizem, né? A Bíblia diz, vamos lá. Se a Bíblia diz que o primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná, e a aparição diz que foi quando ele era criança, está tentando modificar a escritura.
Se a escritura diz, né, que o jumentinho era 0 km e a aparição diz que é um jumentinho que levou a família para o Egito, né, a Sagrada Família, está modificando. Se as escrituras dizem que São Paulo era irrepreensível à lei, né, não fala nunca que ele foi assassino e diz que não, ele cometeu um assassinato antes da ressurreição de Jesus, está mudando as escrituras. Né? Se diz que Maria Santíssima foi quem viu Jesus primeiramente ressuscitado. E a escritura diz, não, que primeiramente foi Maria Madalena, está modificando as escrituras. Está modificando. Cara, o que a gente precisa aqui mostrar mais? Não tem mais o que mostrar, está modificando as escrituras. E aí o que acontece? Contraria diretamente o catecismo, 65, 66 e 67. Né? E aí se torna o quê? Tudo isso aqui se torna o quê? Uma heresia, porque está contrariando diretamente o catecismo. Coisa que, como eu falei, eu não sei se nos outros catecismos também tem isso, né? Esse parágrafo que tem no catecismo moderno, tá? Mas eu poderia dizer assim que Ana Catarina Emering e São João Damasceno nem iriam entrar, porque esse catecismo é moderno e trouxe, né, esse agravante aí, né, essa condicional no catecismo moderno. Tá? Eles não iriam entrar. Né? Se eles tivessem revelado alguma coisa que estaria contrariando as escrituras, nem iria entrar nessa parada do catecismo moderno. Só estou dando aqui uma ideia aqui, porque eu não sei se no catecismo de São Pio X também fala sobre essa questão, né, de contrariar as escrituras, revelação particular e etc. Tá bom, gente? Então é isso aí. Paz e bem a todos, até a próxima, né? Amém.